A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amadas irmãs. Glória a Deus. Até aqui o Senhor Ele tem nos sustentado. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele te deu fôlego de vida. E glorifique Ele mais ainda, porque você pode estar ouvindo a palavra que vem do trono dEle para o seu coração. Amém, meus queridos? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com as irmãs, neste momento, uma palavra que está lá em 1 Coríntios 2,16. Aleluia! Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Eu gostaria que você que estivesse aí dentro do seu lar ou no seu trabalho ouvindo essa palavra do Senhor, declarasse que você tem a mente de Cristo. E hoje, meus queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o campo de batalha, que é a nossa mente. E é algo muito sério, não é mesmo? Porque a nossa mente, ela muda em todo momento. Tem momentos que você tem aquele momento de alegria, de felicidade, de contentação, mas também tem aquele momento de quê? De ansiedade, de angústia, de tristeza. Só que a nossa mente, queridos, ela precisa o quê? Ser renovada em todo o tempo. Então, o que acontece? Eu preciso ter a minha mente renovada em Cristo Jesus. Porque quando nós nascemos de novo, a nossa mente, ela precisa ser renovada na palavra de Deus. Por que eu quero falar desse renovo de mente? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo, situações tão difíceis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, que nós acabamos ficando focados só naquilo. E eu preciso ter a minha mente renovada no Senhor. E como que eu tenho a minha mente renovada no Senhor? Quando eu busco na palavra dEle. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, quando eu busco na palavra do Senhor, o novo dEle vem sobre a minha vida. Então, em nome de Jesus, que você possa entender neste momento que você precisa ter uma mente renovada. E para me ter uma mente renovada, o primeiro passo é reconhecer o problema para que eu venha ter o que? A direção da recuperação. Como assim, irmã? Eu primeiro preciso fazer uma análise do problema que eu estou vivendo, que tem me deixado o que? Estagnado, que não tem deixado com que eu crescesse tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque existem coisas nas nossas vidas que acabam sendo o quê? Travadas. Existem áreas nas nossas vidas que precisam ser destravadas. Mas por que elas não são destravadas? Porque a nossa mente ela não é renovada. A nossa mente ela está ali na mesmice. E isso é muito sério. Porque Deus, Ele tem algo novo para as nossas vidas. O Senhor, Ele a cada dia, Ele quer que nós venhamos viver algo novo na presença dEle. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eu vou dar um exemplo a você. Talvez você tinha aquele sonho, não é mesmo? De ter a sua casa, o seu carro. E muitas das vezes, a sua mente, por ela não ter sido renovada, talvez por causa de uma frustração que você teve, você desistiu desse sonho, não é mesmo? E por esse motivo, você parou de sonhar. Você se frustrou. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que você viva um novo a cada dia. Não, peraí, não deu certo dessa forma, mas vamos tentar de outra. O que a gente não pode é parar. O que a gente não pode é desistir. Da mesma forma, é o casamento. Ai, irmã, mas o meu cônjuge, ele já tá vivendo um outro relacionamento. Ele já tem filho com outra pessoa. Peraí. Vamos começar a fazer o quê? Uma análise. Renovar a nossa mente. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu não posso aceitar tudo que me é falado.
Eu não posso aceitar tudo que a minha mente, né, pensa ali, não tem mais jeito, então pronto, não tem mais jeito, tá bom. Não, não é assim. Eu tenho que buscar o novo do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? O Satanás, ele luta agressivamente para que nós não venhamos renovar a nossa mente. Porque ele sabe que quando a gente renova a nossa mente, Deus, ele muda. Ele transforma aquilo que era para ser maldição em bênção. Ele começa a trabalhar na sua mente e você começa o quê? A agir. E olha, hoje eu quero falar um pouquinho, né, com você, compartilhar com você um pouquinho dos tipos de mente. E eu não vou aprofundar em cada um, mas eu quero te falar, né, alguns tipos de mentes para quê? Para que você possa, né, começar a fazer essa análise. Opa, eu tenho esse tipo de mente, eu preciso mudar. Porque eu também já tive, dessas mentes que eu vou citar para vocês, eu também já passei por isso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu coloquei na minha mente que eu preciso renovar cada dia. Que não tem coisa que eu não posso aceitar. Porque não é de Deus para minha vida. Por exemplo, né, aquela mente divagante, aquela mente longe, com pensamentos longe. Aquela mente que você está conversando com ela aqui agora, ela está com pensamento longe. Não é uma mente boa. Aquela mente confusa, duvidosa, ansiosa, preocupada, julgadora, crítica, né? Aquela mente desconfiada, aquela mente passiva que não reage a nada. Eu tenho que ser muito vigilante porque a dúvida, ela não vem do Senhor, a confusão, ela não vem do Senhor, a ansiedade, a preocupação, ela não vem do Senhor, porque a própria palavra do Senhor nos ensina que Ele levou sobre si todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Eu não posso ter aquela mente julgadora de saber só apontar o dedo para o meu irmão, só de saber apontar o dedo e julgar o meu próximo. Não. Meus queridos, eu tenho que ter uma mente de Cristo. Eu preciso ter uma mente de Cristo. E para mim ter uma mente de Cristo, primeiramente, eu preciso ter pensamento positivo. Mas isso não significa que o meu pensamento positivo, eu vá negar o problema que eu esteja vivendo, não. Até porque esse problema precisa ser resolvido. Eu até brinquei, né, no exemplo que eu dei. Eu não posso negar os boletos que eu tenho que pagar, porque eles precisam ser pagos, senão meu nome vai ser sujo. Mas é acreditar, meus queridos, que o nosso Deus, ele é positivo, né? É estar ao lado de pessoas positivas, né? É encontrar pessoas encorajadoras. Porque pensa, se vocês vierem conversar comigo e falar assim: nossa, irmã Célia, eu estou passando por uma luta muito difícil, o que eu faço? Aí eu viro para você e falo assim: eu também estou passando por uma luta muito difícil, o que eu faço? Não vai adiantar nada. Ai, irmã Célia, eu estou pensando em desistir. Ai, desiste mesmo. Não. Aqui, eu costumo sempre dizer, queridos, né, que a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, independente, né, do que é que a gente esteja vivendo. Quando as pessoas elas vêm conversar comigo, eu falo assim: olha, para Deus nada é impossível. Eu não sei qual que é o plano de Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A única coisa que você não pode é parar de acreditar nele, é parar de servir Ele. Porque eu não devo servir a Deus, né, por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me proporcionar, mas sim por quem Ele é na minha vida. E hoje, mais do que nunca, meus queridos, eu sei quem é Deus na minha vida, e a cada dia eu tenho visto, através da misericórdia dEle, a mão dEle sobre a minha vida. Então isso é muito sério, sabe? É muito sério quando eu tenho a mente de Cristo, algo diferente acontece. Essa semana, né, eu postei num grupo que eu participo um vídeo muito interessante,
né, eu recebi do grupo da minha igreja, eu compartilhei com alguns irmãos um vídeo que talvez você também tenha, né, visto de um motociclista que ele estava indo entregar um lanche e ele, né, se deparou com um homem lavando o carro, soldados, né, policiais fazendo uma blitz, e um pai de uma criança indo buscar alimento no lixo. E aí naquele momento, né, que aquele motociclista ele é parado, né, aquele motorista ele é parado pelos guardas, e ali ele, né, os guardas pedem para ele ali a documentação, e algo de errado acontece, a documentação não está correta. E aí o que os guardas pegam e falam, né, opa, vou ter que prender sua moto. E aí fala assim, não, mas eu tenho que entregar o lanche aqui do lado da casa, aqui na frente. E aí no momento que ele vai, né, já chateado, porque a moto dele foi presa, ele leva uma baldada de água suja do moço que estava lavando o carro. Pensa na raiva que esse homem não ficou. Esse homem deve ter ficado injuriado. E aí na hora que ele bate na casa, a dona da casa vira e fala assim, eu não quero mais esse lanche. Pronto. Perdeu a moto, levou um banho de água suja e ainda vai ter que pagar pela entrega. E aí naquele exato momento, né, chega um homem pedindo alimento e ele, olha, sai daqui, eu não vou te entregar nada não, nossa, me deixa em paz. E naquele momento ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí depois ele volta, vê que ele paga aquela criança, ele vai lá, pega o alimento e ele entrega para o pai daquela criança. E naquele momento, aquela mulher, né, que estava ali fora, ela se comove e ela volta e paga para aquele homem o dinheiro do lanche. E da mesma forma os policiais também se comovem. E eles falam assim, cara, volta aqui, a gente vai te devolver sua moto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Ali naquele problema, naquele sofrimento, dentro daquela luta, naquela situação difícil que ele viveu ali, olha, Deus tinha um propósito. Que era o quê? Alimento para aquela criança, para aquele pai. Olha, talvez o que você está passando hoje seja para aprendizado, para ajudar outras pessoas. Aquele homem, naquele momento, ele teve aquela mente de Cristo. Imagina se ele fosse embora. Nada teria acontecido. E não foi só aquele homem, mas aquela criança que foi abençoada, não. A vida daqueles policiais e daquela mulher e daquele homem que estava lavando aquele carro também foram mudadas. E principalmente, a vida daquele motociclista também foi mudada. Daquele motoqueiro foi mudada naquele momento. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que vocês precisam buscar ter a mente de Cristo. Vocês estão passando pelo deserto do casamento, vocês estão passando pelo deserto financeiro, pelo deserto de uma libertação, mas vocês precisam buscar entender o propósito de Deus nisso, porque em tudo Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é para que o nome dele seja glorificado através da vida de vocês. Por que eu quero, né, que eu contei para vocês essa história? Porque nós precisamos ter uma mente de Cristo. Não ficar questionando, murmurando, mas parar, refletir e entender que a minha dor, a minha luta, ela não é para minha morte, mas para a glória de Deus na minha vida. Amém, meus queridos? Que vocês possam ter sido abençoados pelo Senhor com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar ao seu coração e que a partir de hoje você possa ter a mente de Cristo. E olha, não esqueça de dar, né, a sua curtida nesse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém, meus queridos? Fiquem na graça e na paz.